O tema da disposição é Judiciário e Mídia, Democracias Interrompidas e o Crescimento do Estado Policial. De uma certa forma, um pouco de tudo aquilo que já se falou aqui. A primeira observação que se pode fazer um debate sobre mídia e justiça é que, juntos, essas instituições compõem um quadro que mostra com maior nitidez o quanto o processo de reconstrução da democracia ficou incompleto, ou melhor, interrompido. Se algo, por assim dizer, les aproxima nessa relação quase sempre tumultuada, é justamente o fato de que os arquivos da redemocratização não foram suficientemente instalados nesses programas. Seja porque nós entendemos que o fim da censura e a consigna da liberdade de expressão seriam suficientes para uma imprensa livre no Estado democrático, com algumas aspas aí, seja porque, por temor ou ignorância, simplesmente nos omitimos quanto à democratização do Poder Judiciário, esperando de uma forma pueril que ele pudesse ser bafejado pelos ares de democracia sem alterações significativas na sua estrutura. Assim, nós tivemos um direito de família que se democratizou com a incorporação da igualdade, da ótica da solidariedade sobre o patrimônio e o patriarcalismo. Mais recentemente, a incorporação da família das relações homoafetivas, a expressão da função social da propriedade constitucionalizada, a revigoração de relações trabalhistas e o respeito à sindicalização, embora não expressivo. Uma nova visão na psiquiatria, incorporando ideias antimanicomiais e a consideração de doente mental como um sujeito de direitos, o mesmo, aliás, que se pretendeu fazer com o réu, na expressão de um processo como garantia. Mas tudo isso supondo que uma estrutura hierarquizada, formalista, conservadora e fundada no respeito à tradição, como é o judiciário, seria capaz de lidar imediatamente com um rol de novos equipamentos ou reconhecer uma visão de sociedade que rapidamente mudava a face. Não foi. Não só o ancien regime não tem dado conta de absorver a guinada jurídica em direção à dignidade humana, como as novas gerações de juízes continuaram a ser expostas às instâncias fortemente verticalizadas do judiciário, por intermédio das quais o novo ou o diferente é quase sempre discriminado ou preterido, e vem assim sendo estimuladas pela estrutura a repetir as interpretações tradicionais, atrasando em décadas a interpretação dos direitos. No âmbito da imprensa, por fraqueza ou arrogância, acredito que mais por fraqueza, acreditamos que o laissez-faire seria capaz de nos levar à consagração da liberdade de expressão, sem nos dar conta de que uma aguda concentração econômica representava mais um obstáculo do que um trampolim ao pluralismo, que é, ou pelo menos deveria ser, a base dessa liberdade de expressão. Em resumo, uma situação em que muitos podem falar, mas pouquíssimos são ouvidos. Um duplo paradoxo, portanto, entre uma liberdade de expressão que sufoca o pluralismo e uma aparelhagem de direitos humanos por quem não é ensinado, treinado ou até estimulado a usar. Mas se isoladamente a democracia interrompida pode ter causado ruídos ao exercício dos direitos, com a concentração da comunicação e a hierarquia do judiciário a muitos pontos que essas perversões se imbricam e provocam o que parecia ser até improvável, sendo arenoso o terreno quando mídia e justiça se desencontram e falam línguas distintas e inconciliáveis, afinal, hoje, o maior receio do juiz na atualidade é a mídia, e de certa forma o maior receio da imprensa também é o juiz. A situação consegue ser ainda pior quando chegam à mesma conclusão. É uma combinação explosiva, capaz de fulminar direitos que se pretendia ou se deveria tutelar. Quando eu ingressei na magistratura, eu tinha a impressão de que os juízes mais antigos eram mais severos e mais inflexíveis, dura lex sed lex, por conta de anos de ensino e tradição positivista, e um respeito mais que sagrado às formas. E os juízes novos, frutos de experiências mais recentes da doutrina, relativizando o normativismo, por intermédio dos áreas que se intrometiam com a Constituição, tinham mais maleabilidade. 24 anos depois, 24 estou fazendo na segunda-feira, 24 anos de magistratura, não, infelizmente não. Tenho a eu posso dizer matematicamente em cada perna. Tenho a impressão inversa. Justamente os juízes mais novos são ainda os mais rigorosos e menos garantistas, digamos assim, ou compromissados, enfim. E atualmente invertem esse conflito de gerações.
Considerando que esse foi mais ou menos o tempo de vida da construção cidadã, é o caso de entender o que é que deu errado. Parte da resposta pode ser dada pela própria falta de democracia interna no judiciário, em que os novos se sentem encorajados a repetir os antigos, uma vez que as cúpulas formadas pela gerontocracia encarnam ao mesmo tempo a jurisprudência dos tribunais e por sua gerência política, criando um horizonte nada propício a transformações. Perdão, a jurisprudência dos tribunais e a sua gerência política, ou seja, são os que reformam as nossas sentenças e os que nos promovem. Embora agora eu esteja reformando sentenças também, enfim. Criando um horizonte nada propício a transformações. Quem é diferente, em geral, não se dá bem, né? O Marco já colocou isso, o Rubens também já colocaram. Mas parte da resposta pode estar também na insuficiência da democratização da mídia. Uma pista pode ser encontrada num tradicional adágio do meio jurídico que vem funcionando como uma espécie de referência. O juiz é um homem de seu tempo. Por muitos anos eu costumava me perguntar, após cada decisão, será que eu estou sendo um homem do meu tempo? Pegava a decisão e falava, não, sou um juiz, um homem do meu tempo. A expressão tinha um sentido de um juiz que, além de conhecer o direito, também estava aberto à sociedade, não era cego aos problemas vividos e se obrigava a conhecer o novo. Mas, analisando cada uma das decisões em que essa expressão aparecia, fui me dando conta de que, em regra, ela costumava brigar com uma face hipocritamente simpática ou falsamente vanguardista a expressão de um juiz essencialmente repressor, principalmente na área penal. O juiz, homem de seu tempo, servia como álibi aos avanços e garantias que a nova Constituição projetava. Sim, nós tínhamos novos direitos e tínhamos garantias, mas um juiz que é homem do seu tempo saberia reconhecer a oportunidade ou a inconveniência de utilizá-los. A perversão que o Haddad tomou é mais ou menos como um comentário de um juiz famoso por muitas prisões e condenações quando aplaudiu o Supremo no julgamento da Ação Penal 470. Ele diz o seguinte: a decisão é boa, porque além da Constituição, o tribunal também prestou atenção à realidade. Foi, digamos assim, um homem do seu tempo. Para além da nossa capacidade de compreensão dos novos institutos ou de uma leitura garantista dos velhos códigos, o moderno seria integrar-se ao nosso tempo, o que na prática significa quase sempre afastar essa leitura por outra supostamente mais atual, ou seja, trocar a Constituição pela realidade, o Código Penal pelas telas de TV. Enquanto procuramos disputar dentro do meio jurídico as principais interpretações dos institutos, caímos na real de que entender o direito não basta para superar o predomínio das visões draconianas, porque elas estão fundamentalmente além do direito, ou, mais corretamente, aquém dele. É aí que o discurso dominante, a questão-chave passa a ser: qual é o nosso tempo? É aí que o discurso dominante na mídia exerce o papel de forma mais intensa. O retrato do nosso tempo, tanto mais na área do direito penal, é descrito como um tempo de violência, de alta criminalidade, fundamentalmente de muita impunidade. É o que nós ouvimos praticamente todos os dias. Poucos vão nos dizer que é o tempo de prisões excessivas, superlotadas e seletivas, de violências que comprimem a liberdade, de direitos prometidos e não alcançados, de desigualdades persistentes. Isso não vai ser manchete do Jornal Nacional, nem vai ser capa da Veja, salvo se for para mostrar a precariedade das cadeias para vender prisões para a iniciativa privada. O juiz, homem de seu tempo, segundo a visão mais comumente lavrada pela grande mídia, se impõe como um juiz que reconhece a fragilidade do sistema repressor e se assume uma função que de toda forma não é sua, a de garantir não os direitos fundamentais, como lhe compete, mas a segurança pública, como bem disse o Rubens. Põe-se nos ombros do juiz uma cruz que ele não só não precisa, como não deve e não pode carregar. O juiz homem de seu tempo é um juiz que combate a criminalidade e se arrosta contra a impunidade, ou seja, um juiz que não apenas assume um lado no conflito que deveria mediar, como vira ele mesmo um fator de supressão das garantias que lhe era devido tutelar. E é essa compreensão da realidade, ou do tempo em que vivemos, que explode sob o intérprete da lei com muito mais eficácia e contundência do que qualquer manual, com uma dupla função, não apenas torna a repressão como algo lógico, insuperável, como ainda moderna e de vanguarda. O garantismo se tornou minoritário, não só minoritário, mas arcaico, ultrapassado, quase pernicioso. Nós somos dinossauros no direito. Mais do que a produção de subjetividades que a mídia é capaz, e ela é capaz, com um discurso praticamente monopolista, estimulando a criação de culpas, por exemplo, quando privilegia a versão única de cada evento, explorando os detalhes mais trágicos, levando o sensacionalismo a buscar o elemento mais vingativo e cruel de cada indivíduo, tirando de nós o que temos de cruel,
é de se preocupar com a produção das objetividades, as verdades que se inserem no discurso jurídico, de tal forma que se tornam praticamente dogmas. Porque os juízes leem mais as revistas do que os livros. Essas interpretações que se podem dizer... Essas interpretações que se podem dizer subjurídicas não encontram dignidade no direito, mas se transformam em axiomas que motivam expressivas decisões e respondem, enfim, para uma parcela significativa da população carcerária. Por exemplo, roubo é um crime que desassossega a sociedade e deve ser cumprido em regime fechado. Nada mais homem do seu tempo do que vincular a pena de um crime ao desassossego da sociedade. Senso comum, derivado não apenas de impressões pessoais, mas do conjunto de informações transmitidas e repassadas pela mídia, ou, como diz o professor Jacinto, canto da sereia. Esse axioma não tem amparo legal, eis que a fixação de regime se impõe por volume de pena ou por características pessoais do agente, ou no máximo com identificação casuística, jamais genérica. Tampouco tem amparo na jurisprudência superior, uma vez que o Supremo já até sumulou a impossibilidade de impor regime mais severo, com base apenas na opinião abstrata do julgador sobre a gravidade do crime. Todavia, é a expressiva maioria das decisões de quem fornece a palavra que no cotidiano das penas e das prisões tende a ser a final. Outro axioma. O tráfico de entorpecentes é um crime grave que corrói a sociedade, não permite liberdade provisória, cumprimento de pena em meio aberto ou a submissão por restritiva de direitos. A tônica do tráfico, como nos crimes mais graves do ordenamento, nasceu nas entranhas da Constituição, que o equiparou ao hediondo que ainda nem existia. A jurisprudência dos tribunais superiores foi paulatinamente considerando inconstitucionais todas as restrições genéricas, como a que determinava o cumprimento de pena integralmente em regime fechado, o que proibia a liberdade provisória e, enfim, o que proibia a restritiva de direitos. Mas nada adiantou. Mesmo depois disso, o axioma subjurídico continua permeando porções significativas da jurisprudência dos Estados, provocando uma pleiade de condenações de prisões provisórias que acabam se tornando definitivas. Pelo menos em São Paulo, não sei se acontece no Rio. Afinal, interpretações restritivas dos habeas corpus fazem com que a jurisprudência dos tribunais superiores só sejam acessíveis aos réus soltos, que podem esperá-la em recursos especiais, por exemplo, porque os presos cumprirão as penas praticamente integrais antes de poderem usufruir delas. É uma espécie de apartheid processual. No caso do tráfico, como nós sabemos, a seletividade é ainda mais profunda, pois o grosso da vigilância policial, que resulta nas denúncias, se dirige ao microtráfico das vielas e favelas, e o axioma subjurídico atinge de chofre ainda os juízos da infância e juventude, pervertendo a regra de que a internação do primário só pode ser justificada diante da ocorrência de ato infracional com violência ou grave ameaça. Estatísticas indicam que quase 50% dos adolescentes internados em São Paulo lá estão por tráfico de entorpecentes. Muito em breve, nas cadeias, isso também vai acontecer. O crescimento tem sido geométrico. De certa forma, o impacto da guerra às drogas vem pervertendo vários conceitos do direito penal. E aqui trago à lembrança uma citação do Hassemer. Sem o direito penal das drogas, nosso direito e processo penal seriam completamente diferentes. É dele que promanam o enrijecimento, a desformalização e a erosão dos princípios. Mas o mais feroz dos axiomas jurídicos que, derivados do senso comum, suplanta o ordenamento, é o que diz, pelo menos eu ouço muito em São Paulo: o inocente jamais se cala. Não se pode dizer que essa seja uma interpretação nova ou vanguardista, porque é derivada de um quem cala consente muito antigo. O surpreendente é a sua persistência mesmo depois da incorporação explícita de garantias constitucionais e infraconstitucionais em sentido contrário. Muitas condenações ainda são mantidas sob a alegação de que o indiciado se calou na delegacia. E como o inocente não se cala, o axioma aí não é apenas subjurídico, mas antijurídico, pois implode em uma só frase nada menos que dois princípios constitucionais, o direito ao silêncio e a presunção da inocência. Representa a consagração muito moderna, aliás, do não processo. Se o silêncio do indiciado na prisão em flagrante já é prova de sua culpa, qual é a relevância do processo? Da mesma forma, o Acordo Supremo, salvo engano, não peguei o número aqui, mas salvo engano, Marco Aurélio, que desqualifica a aplicação da confissão como circunstância atenuante. Por quê? No caso em que houve prisão em flagrante. Por que motivo? Porque aí já se tem como certa a autoria. Bom, então para que o processo? Se já temos como certa a autoria. Ou a interpretação que vem surgindo aqui e ali, não sei se ela vem surgindo de fato, né? Eu vi pelo menos 2 vezes e já achei um escalabro, de aumentar a pena do réu porque ele tinha mentido.
Se o silêncio é culpa e a negação é pena, só sobra a confissão. E mais uma vez justifica a pergunta: para que o processo, então, com uma condenação que já vem assim tão anunciada? Nem é preciso dizer o efeito nefasto que esses axiomas produzem no ato de julgar. O senso comum e a influência dessa realidade transmitida vai fulminando tantos outros conceitos jurídicos cuja corrosão implica, a médio prazo, o esvaziamento de quaisquer limites do poder punitivo. A ideia de pena como limite da culpabilidade vai se pervertendo. Primeiro, com o esfacelamento gradual do sistema progressivo. A lei dos crimes hediondos, vigente por cerca de 15 anos, fulminou explicitamente a progressão e provocou a superlotação carcerária que vivemos hoje. O senso comum já dá por vencido que pena mesmo, é o tempo de cumprimento de pena em regime fechado. O resto não é pena. A fixação da pena já vem sendo considerada indiretamente para esvaziar a progressão. Fixa-se pensando no quanto de pena o regime fechado representa. Agora, o lance mais expressivo desse esvaziamento, no sentido da pena, foi lembrado aqui pelo Rubens, foi a admissão expressa pelo presidente Supremo, em cadeia nacional, etc. e tal, do aumento da pena base para fugir aos efeitos da prescrição. A prescrição é um instituto formado para limitar no tempo o poder punitivo, ou seja, uma medida de compressão do poder. Volta-se como um instrumento regressivo. Quanto mais tempo o Estado demorar para julgar, mais pena deverá o réu cumprir. Daqui a pouco nós vamos ter o promotor atrasando o processo para poder punir mais a pessoa. Poucas perversões de princípios se tornam tão explícitas. Nessa onda, segue-se também um ataque especulativo ao elemento subjetivo, com a consagração midiática do dolo eventual para contornar situações claramente culposas apenas por ser de grande repercussão. E, por fim, a própria ideia de prova, também flexibilizada no julgamento do Supremo, no contrabando de uma teoria da ação. Em resumo, é o direito penal que está perdendo o domínio do fato. Não se disputa mais no parlamento ou na academia. A disputa agora é na opinião pública, porque esta repercute diretamente nas decisões que viram axiomas e depois subjurisprudências. E a forma sedutora como o discurso invade o jurídico é a via da legitimidade popular. Tem se tornado cada vez mais comum a pesquisa de opinião sobre o resultado de um julgamento antes que ele se inicie. Quantos por cento querem a condenação antes de começar a julgar? E alguns juízes ou tribunais se animam a consagrar equivocadamente a publicidade ou transparência, proporcionando espetáculos midiáticos que só ajudam a introduzir a opinião pública dentro das decisões. A tentação de estar com a maioria, ou pior, o receio de nadar contra a maré, contrasta fortemente com a natureza contramajoritária da função do juiz. O julgamento vai sendo gradualmente substituído pela enquete, uma espécie formalizada de você decide. A legitimidade direta se traduz na recuperação da tática Volkisch, muito empregada no nazismo. Direitos são tratados como empecilhos, uma análise imparcial tão criminosa quanto ilícito, tudo que não faz parte da correria da condenação, da correia da condenação sumária é traduzida como defesa da impunidade. Combater a impunidade, aliás, virou a grande chave para a popularidade e o acesso ilimitado à mídia, ao mesmo tempo o álibi para a reconstrução do Estado policial. Ou, como se diz aí no Supremo, que se trata os juízes como pró-impunidade e os promotores como rebeldes contra o status quo. Não é muito difícil saber onde tudo isso pode desaguar. Informes sugeriam à população que o sistema legal era irremediavelmente fraco contra o crime. As novas propostas favoreciam julgamentos mais rápidos e a redução das proteções legais. Os cidadãos foram informados que o princípio liberal, ou de nenhum crime sem uma lei, nullum crime sine lege, foi trocado para nenhum crime sem uma punição, nullum crime sine pena. Esse slogan tinha o objetivo de exercer apelo sobre aqueles que estavam fartos pelo fato do sistema judicial dar muitos direitos a perpetradores de crimes. O sinal era impossível de ser ignorado. Os tribunais ficariam mais radicais ou simplesmente se tornariam supérfluos. São citações de Apoiando Hitler, Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista, em que o autor Robert Gelateli explica como o endurecimento penal foi um mecanismo de legitimação da ditadura nazista. Zaffaroni já havia nos advertido a sobrevida da Idade Média. Maleus Maleficarum, o Manual de Martírio às Bruxas, continha na sua estrutura a gênese da grande parte desse salvacionismo da lei e ordem. A criminalidade que se expande sem limites, o inimigo que precisa ser abatido frontalmente, o remédio amargo que é o único necessário, a conduta nociva de quem não adere ao punitivismo. Tudo isso já estava lá desde 1484. Mas o neopunitivismo tem se vitaminado nas últimas décadas nos escombros dos estados do bem-estar, e a mídia é o seu mais eficaz portador.
Os antigos jornais Espreme-Sangue não são mais discriminados, como era no meu tempo, né? A gente ia lá em São Paulo, Notícias Populares, que a gente falava, esse jornal se fizer, ele espreme sangue. Eles não são mais discriminados como lixo. Suas matérias invadiram os espaços de publicações nobres, que destacam generosas porções de suas edições para os crimes. Os programas policialescos exageram na representação, mas o sensacionalismo dos telejornais noturnos não se apartam muito deles. O prurido que havia em mostrar imagens fortes desapareceu completamente, e as empresas de comunicação lidam com a estratégia de galvanizar primeiro o sentimento, para depois a opinião, acerca de uma multidão interminável de crimes que se repetem todos os dias. Estudo de Alex Nish Teixeira sobre programas policiais que retratam situações reais de crime concluiu. Esses são programas como aquele antigo nosso Linha Direta e outros programas na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos exatamente iguais. Esses programas produzem sua própria demanda por mais e mais punição. Constrói uma forma de cidadania orientada pela desconfiança e pelo medo. No âmbito do controle criminal, este é o período em que, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, se verifica uma forte tendência de reorientação das políticas penais, as quais configuram o endurecimento da ação punitiva do Estado. Fato que não é absolutamente nada diverso da realidade brasileira. O neopunitivismo não está relacionado com estatísticas. Em certos casos, como os homicídios em São Paulo, é ele quem produz as elevações, em razão do alto índice de homicídios policiais. Tem a ver com os objetivos do mercado, o novo Leviatã que não mais quer explodir o Estado, mas sim se apropriar dele. Louis Vacan nos explica como esse novo punitivismo usa a mão direita forte para compensar o enfraquecimento da mão esquerda do Estado social. Jonathan Simon atribui ao movimento a ideia de governança através do crime, governing through crime, pelo qual a sociedade norte-americana trocou a figura central do cidadão e do consumidor para a vítima, inclusive pela maior facilidade de lidar com as expectativas populares, mais alcançáveis e baratas do que a recuperação quando do New Deal. O endurecimento penal, enfim, é o populismo da direita. Nessa governança contra o crime, revela o estudo de Simon, cresce vertiginosamente o poder do Ministério Público, fortemente atuante na política norte-americana, ao mesmo tempo em que enfraquece do juiz, muito reputado nos anos do New Deal, cujo desprestígio é crescente, especialmente pela ideia de que a neutralidade equivale à impunidade. A mídia não está nessa barca à toa, nem por uns trocados. Mas para entender isso é preciso se desprender da visão idílica do jornalista liberal em busca da verdade contra o poder e os poderosos, como em um Quixote redivivo, que a gente vê às vezes em alguns filmes do cinema. A grande mídia é cada vez mais concentrada e não apenas é financiada pelas, mas é em si mesmo uma grande corporação. Uma recente pesquisa sobre os bilionários brasileiros, vocês viram que eram componentes de banqueiros, religiosos e jornalistas, empresários da mídia. Embora clame por ser representante do interesse público ou porta-voz da opinião pública, jamais deixa de ser empresário atuante na defesa de conjunto de valores. E, como tal, realiza com frequência uma crítica exacerbada do setor público e poupa quase sempre o setor privado, mesmo quando ele é poderoso. Tudo que é do Estado é errado, é custoso, é opressivo, é ineficiente, é pesado, salvo o direito penal. A ele é tolerante, fraco, permissivo, frouxo. Busca-se sempre salvar o indivíduo do Estado e, ao mesmo tempo, a sociedade do indivíduo, através da ideia da cidadania para uns e não para outros. Não à toa adere ao discurso anticorrupção, sempre quando dirigido aos agentes públicos, mas nunca aos corruptores, que em grande parte financiam. Extrapola a crítica feroz a toda e qualquer autoridade pública, mas toma as palavras do delegado ou do promotor como verdades quase absolutas. A glorificação do juiz condenador também não é à toa. O sensacionalismo não se limita a um mecanismo de varejo para aumento das vendas, mas como defesa do tônus criminal que é inerente à proposta neoliberal. Há uma enorme distância do novo do velho liberalismo, com consequências profundamente diversas na estrutura de Estado, em especial na área penal. A Revolução Francesa permitiu o crescimento da burguesia e a visão iluminista serviu como importante limitador do poder do Estado, porque isso se fazia necessário para a emergência dos negócios. Mas no atual momento não há classe a emergir entre as grandes corporações, e sim o interesse de que os vulneráveis jamais se emancipem. Enquanto o Estado é apropriado pelo mercado, diminui fortemente os amortecedores sociais e aumenta a rigidez penal. O Estado policial assim se coloca como um contraponto ao Estado social. Por isso que a advertência de Zaffaroni devia ser melhor ouvida em Brasília. Abre aspas. A tradução é literal, que vem do argentino espanhol, né? O maior risco em nossa região é que os próprios políticos comprometidos com a restauração dos demolidos estados de bem-estar, fazendo concessões, acabem por serrar o galho em que estão sentados,
pois a criminologia midiática é parte da tarefa de neutralização de qualquer tentativa de incorporação de novos estratos sociais. Jonathan Simon relembra que algumas das leis de referência da expansão da criminalização nos Estados Unidos foram produzidas em governo e congresso de maioria democrata na antevéspera das eleições. Se serve de algum alerta, sucumbiu ao conservadorismo, não evitou em nada as derrotas que subiram. Bom, o Estado policial combinado com a apropriação pelo mercado vai acabar produzindo uma terceira capa de autoritarismo, sucedendo ao absolutismo do Rei Sol e os fascismos construídos sob a lei, a ditadura sem ditador. Muito obrigado.